Então vamos lá. Antes de gerar esse outro usuário aqui, né, deixa eu vir aqui na tabela de usuários, editar 200 linhas. Só tem o primeiro ali, né? Não tem o outro usuário que nós tínhamos inserido. Beleza, perfeito. Vamos aqui então criar ele agora e chamar ele lá. Para fazer isso aí, toda vez que ele executar esse call, lembra que ele vai criar as tabelas, criar o que tiver aqui. Então eu sempre tenho que fazer a verificação. A verificação que eu vou fazer agora é o seguinte: se o usuário for nulo, é porque obviamente ele não existe. Então somente nesse caso, crie um novo usuário para mim. Para criar um novo usuário, eu vou utilizar aqui meu user, né? Vou iniciar aqui uma application user, ok. E vou passar aqui como parâmetro para mim, aliás, vou passar ela dessa forma aqui, ó, como métodos. Né? Então abro aqui chaves, porque aí eu vou ter mais de um, fica mais fácil da gente estruturar aqui. Então vou colocar quais parâmetros ele pede. Ele pede aqui um username. Eu costumo colocar o nome do usuário, o mesmo do e-mail, tá joia? Então vou colocar aqui da mesma forma. Depois a gente pode alterar, pode modificar aí. Né? É esse nome que ele vai mostrar lá em cima na barra na navbar, tá joia? Quando ele tiver logado aí, é esse username. Eu vou deixar com o nome do e-mail mesmo para não ficar tendo que lembrar depois essas informações. E-mail, vou colocar o mesmo, ok. E a senha eu não passo aqui como parâmetro, tá joia? Ela nós vamos fazer o seguinte, só esses dois aqui, fechou. A senha você passa no ato da criação. Então aqui eu vou criar ele, eu vou colocar um user manager, que é o meu objeto que carrega as configurações do usuário, né? Create. E aqui ele me pede dois parâmetros. Primeiro, qual é o usuário que você quer criar? O usuário que tem username e e-mail. Ou eu poderia também ter colocado essas informações direto aqui no create. Não aconselho, por quê? Porque se você coloca ela direto no create aqui, você tem uma função com vários métodos e isso tem uma chance maior de dar erro. E aqui também eu posso depois adicionar outras coleções com outras informações. Então aqui eu só deixo para colocar as informações que eu quero, que é o username e e-mail, né? O nome do usuário e e-mail que está em user, e aqui ele me pede a senha, o password. Aí o password você coloca o que quiser, né? Eu vou colocar aquilo que a gente vem colocando mesmo, @123 Hugo. Beleza, pronto. Esse vai ser então o password aqui, a senha na qual eu quero que ele gere. Vou aqui mandar ele executar. Ao executar, se isso aqui der certo, ele vai ter que me mostrar então um novo usuário lá no banco de dados com essas informações que foram aqui passadas. Né? Até então, eu vou ter aqui o meu apenas um. Vamos deixar ele concluir ali. Olha a quantidade de parâmetros que eu posso colocar. Ó. E-mail confirmed, password REST, security, né? Telefone. Eu tenho uma coleção de dados, como eu falei, para poder implementar aqui dentro. Ó. Mas eu não precisei passar isso tudo porque é importante mesmo, é só o e-mail e a senha. Se você quiser colocar username é legal também, porque depois ele vai mostrar o usuário, né, quando ele estiver logado aqui acima, ó, através desse username. Então ele já está até mostrando ele aqui, ó, ele tem que aparecer já na minha base de dados. Então vou com o botão, vou fechar aqui, ó, botão direito. Tem mais aqui, tabela aberta, né, botão direito. Editar 200 linhas e tá ele aí, ó. Perfeito. Foi inserido aqui abaixo também, né, com as informações que eu tinha habilitado. Então, aqui está funcionando perfeitamente. E aí, próximo passo? Próximo passo é começar a adicionar permissões para esse usuário. Vamos então criar aqui a função, né, que vai adicionar as permissões, vou chamar de adicionar permissões ao super usuário. Pronto. E aqui eu passo o meu banco de dados, o meu DB. Tendo feito isso, adicione aqui a classe, que não vai existir, né, o método. Dentro desse novo método, vamos precisar de usar user manager, o usuário também, porque eu vou ter que informar, né, para esse usuário aí quais as roles, quais as funções que ele vai poder acessar. Então vou precisar aqui de role também. Copia aí essas três variáveis. Então, vamos precisar de user manager, do usuário, né, das configurações do usuário em si e das configurações das funções. Tendo feito isso, eu vou perguntar aqui o seguinte, se ele não estiver habilitado aí para a função view, para aquela roles view, ele vai habilitar para mim. Como que eu pergunto isso? Eu pego aqui negando, né, porque se ele não estiver, então se as minhas configurações do usuário não pertencer, né, is in role, não pertencer a esta role que eu inseri aqui, que vai ser a role view,
né? Então eu vou fazer o seguinte, eu não posso passar ela direto aqui, tá? Eu tenho que falar primeiro qual usuário é o ID do usuário em que eu estiver aqui passando e qual a role aqui. Então, no caso, a role view. Se esse usuário não pertencer à role view, faça o seguinte aqui para mim. Pegue o meu user manager.add to role e adicione ele à role view. A mesma coisa, eu tenho que falar qual ID e passar aqui dentro o nome da view. As outras vão ser semelhantes, né, a essa aqui. A gente vai então estar fazendo na próxima aula.